Boa noite, meus amados irmãos. Que bênção estarmos juntos numa noite tão especial na vida do pastor Oswaldo Lobo e sua família. Mas nós queremos chamar aqui o André e a Priscila, que são pessoas singulares nessa caminhada tão vitoriosa do pastor Lobo. O André, ele é aquele que Deus tem levantado na sua editora, a de Santos, e a Priscila como aquela que coordenou todo esse projeto do pastor Lobo, e nós vamos dar a ele a palavra para ele expressar a caminhada da vitória do pastor Lobo nesse livro tão sonhado, tão esperado. Obrigado, pastor Sebastião. Obrigado, igreja. Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu venho aqui, na verdade, agradecer, né? Agradecer a esta igreja, ao pastor, e por cada um de vocês que tem orado pela vida do pastor Oswaldo, sua esposa. Sabemos que publicar um livro é muito mais que um sonho comum, né? Temos ali irmãos que deram o cutucão, o outro incentivou, outros oraram juntos, intercederam. Mas temos aqui, né, o pastor Marcos Calixto, também autor da nossa casa, nos dá muita alegria sempre, e ele entende o que eu estou falando. Escrever um livro é algo muito especial. E eu quero agradecer a esta igreja por ter nos dado o privilégio de publicar algo tão precioso. Tenho visto vários livros, não só da nossa editora, em todo o Brasil, nos Estados Unidos, pelo mundo afora, e eu conheço muita gente que conhece o que está falando. As pessoas que são profundas, muito, muito sábias. Mas a questão do nosso querido autor, pastor Oswaldo, ele é um daqueles poucos que, além de saber muito, ele sabe ensinar muito. Você vai ver que o texto que vocês vão ler, e espero que o mundo leia, ele traz uma facilidade, né? Ele te joga para frente, ele te conduz, Então, assim, muito obrigado por ter investido na vida dele. Agradeço de coração. Poucos têm esse dom que Deus deu a ele, né? E eu fico feliz de receber você na nossa casa. Seja bem-vindo. E os números, né, vão falar por si, mas eu tenho já nessa primeira semana de pré-lançamento, o qual chegou o livro, o comentário tem sido muito produtivo, muito bem aceito, né, no mercado editorial, nas livrarias, está sendo distribuído isso por todo o Brasil. Amém, irmãos? Muito obrigado. E olha, eu queria só registrar aqui, não podia deixar de falar, senão minha esposa vai me dar um puxão de orelha depois. Eu tenho uma ligação afetiva com essa igreja, vocês não sabem. O avô da minha esposa foi um dos pastores dessa igreja há muitos anos atrás. Pastor Abílio Pereira Gomes foi pastor dessa igreja por um período, e isso me traz assim um gostinho de pertencer também a essa casa. Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Há 38 anos, a de Santos começou aqui em Curitiba. E nós temos investido no autor nacional. É um prazer e um privilégio para a gente ter o pastor Oswaldo Lobo entre os nossos autores, porque nós temos muitos títulos sobre batalha espiritual, mas esse é o mais robusto, o mais consistente, o mais completo. E não é para a honra de ninguém, mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. O livro, se você perceber, quando você abrir, eu não vou abrir esse, porque esse nem é meu, você vai perceber que ele foi escrito, ele foi diagramado em fonte 15. Aí você fala, mas para parecer maior? Não. Sem a fonte 15 já seria um grande livro, já seria um livro completo. Fonte 15 é para incluir quem tem dificuldade de leitura, quem é lesionado cerebral, pessoas com vista cansada, para quem ainda não gosta de ler, mas precisa ler sobre batalha espiritual. Esse é um livro completo. Autoridade sobre as trevas, você precisa conhecer as armas para a batalha. Você precisa entender que o inimigo das nossas almas é verdadeiro, ele existe e ele está atuante, mas ele é vencido em nome de Jesus. Esse livro é um livro precioso. Você não apenas deve adquiri-lo para si, mas para dar de presente para alguém. Antes de chegar aqui, eu passei por uma grande batalha espiritual. E para estar aqui, você tem que depender
daquele que vence todas as batalhas por nós. Então, Autoridade sobre as Trevas é um livro grande, é um livro completo, é um livro robusto, é um livro que vai ensinar você a vencer os inimigos externos e aqueles que você ainda nem conhece. Conheça as armas e seja um vencedor. Nós até já encomendamos um novo livro para o pastor Lobo, então, autor da casa, torcemos para que o sucesso venha, para que muitas vidas sejam transformadas e edificadas. Muito obrigada. Bom, irmãos, eu estou em paz porque todo o conteúdo do livro foi exercitado, foi praticado aqui. Então não é um livro teórico, é um livro que já foi praticado na íntegra, na caminhada da igreja, nos gabinetes e nos cultos de libertação. Então o livro é apenas um pouquinho, por isso que possivelmente outros virão para a glória de Deus. E nós nos alegramos muito com a vitória. Alguém disse aqui, agora estou vendo até o seu comandante lá, tem a unção para ser do colegiado aqui da Alameda. Porque para ser colegiado tem que ser diferente do pastor. E todos os outros são assim como ele. Mas eu quero pedir a Fabíola e a Natália, o Arthur, que fiquem em pé também. Quem não conhece, por favor. A Fabíola Lobo já olhou ali e falou assim, mas olha como é que ela está linda. Lá está o Arthur, a Natália. Fabíola. Ele já está te admirando já, viu, Fabíola? Pode sentar, que Deus abençoe. Vamos, irmãos, estender as mãos para cá. Eu já falei com ele, falei assim, Lobo, as emoções são muito delicadas no momento desse. Eu sei que você está muito feliz. Então nós vamos orar para que você seja você. Não deixe as emoções te trair. Mas eu sei que ele já falou aqui tanto que está feliz. Então hoje ele vai só pregar aquilo que a felicidade construiu no seu coração. Senhor Deus, muito obrigado porque hoje nós chegamos, como o André disse, ele tem raízes aqui nesta igreja, porque o seu pai, um ascendente, esteve aqui. Seu pai não, um ascendente da esposa, esteve aqui servindo ao Senhor com o pastor Abílio, nome que foi mencionado muitas vezes aqui, muito especialmente na inauguração deste templo. Por isso, Pai, a tua igreja está resgatando a sua história. E este momento, esta noite, é mais um capítulo da história da Alameda. Igreja que alguém disse que ela fecharia as portas. E o Senhor tem sido suficientemente capaz para mantê-la de portas abertas. Por isso, Pai, hoje a tua igreja não somente mantém as portas abertas, mas abre as portas para o Brasil, para o mundo, através da literatura, através da mensagem escrita. E usou o teu filho para fazer isso. Que as suas mãos, que os seus lábios, que a sua mente continue sendo ferramentas tuas, para a tua honra e para o teu louvor. Use-o nesta noite, Senhor. O Senhor é que sabe quais pessoas estão aqui para ouvir, e talvez ouvir algo que tanto precisa. Por isso, ajude o teu filho a ser aquele instrumento, aquele vaso que ele precisa ser agora, nas tuas mãos. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastor Sebastião, Priscila, André. Obrigado a todos vocês que vieram essa noite. Alguns nem sabiam. Sempre tem um visitante que não sabia. Mas eu quero dizer para você que é com toda a modéstia, é com toda a humildade que eu sou grato à Igreja Batista Alameda. Eu jamais poderia trilhar um caminho desse se vocês não tivessem me amado. Eu ouvi aqui outro dia alguém dizer o seguinte: um homem deve, deixa eu me soltar agora, estou aleluiado. Um homem deve durante a vida plantar uma árvore, fazer um filho e escrever um livro. Quero dizer para você que não é bem isso. É fácil plantar uma árvore,
É fácil fazer um filho e é fácil escrever um livro. O difícil é regar a árvore, cuidar do filho e encontrar alguém que leia o teu livro. E eu creio que eu talvez tenha alguns aqui que vão ler o livro. Eu me converti em 1994. E logo que eu me converti, eu automaticamente fui assim, atraído com um chamado pastoral. Já comecei o seminário e depois de alguns anos eu já tinha pregado já em quase todas as cidades do Vale do Paraíba. Eu era ali de São Paulo, as cidades pequenas. Em 1999 para 2000, o meu pastor botou a mão no meu ombro e falou assim: ano que vem eu te ordeno pastor. Só que aí Deus não queria isso, me transferiu para Curitiba. E a primeira vez que eu preguei aqui na igreja, a igreja era bem pequenininha, foi no aniversário da igreja de 2001. Só que ninguém conhecia a minha história lá atrás. É só um menino que chegou aqui e que fala da Bíblia. Em 2003 ou 2004, chego com o pastor Sebastião. E foi muita misericórdia. Ele olhou para mim e falou assim: você não quer assumir o ministério de jovens? Nós trabalhamos com jovens até 2007. João Brito era uma criança, Lília também, Serginho também, até o pastor Maurício era uma criança. E terminado esse tempo com jovens, eu fiz um curso no Rio de Janeiro e quando voltei, um dia eu entrei na sala dele e falei assim: Lobo, eu não estava prestando atenção muito no que ele estava falando, mas eu estava buscando uma documentação, não sei o que eu estava procurando na sala dele. Vou te ordenar pastor. Então quero que você ore e daqui a um mês você me dê 2 ministérios que você vai trabalhar. Eu orei e aí veio assim uma inspiração do Senhor. Eu falei: Ministério de Famílias. Nós não tínhamos pastor de famílias ainda aqui. E Ministério de Libertação, mas eu falei assim como quem? Eu nem orei pelo Ministério de Libertação, tinha certeza que ele ia falar assim: você vai ser pastor de família junto com a Fabíola. E ele chega para mim e pergunta: e aí, Lobo, decidiu? Eu falei: Ministério de Famílias e Libertação. Ele: muito bem, vou te ordenar e você vai ser o pastor de libertação da igreja. O grande segredo de uma vida vitoriosa é a obediência à autoridade. Eu mesmo nunca me percebi capaz, mas quando Deus acredita em você, Ele não apenas te dá ferramentas, mas Ele também te capacita para você desenvolver aquilo que Ele quer que se desenvolva. O Ministério de Libertação, na verdade, foi um presente para mim. Nunca teve no meu coração construir algo. Na verdade, foi o próprio Ministério de Libertação da Igreja Batista Alameda que construiu o meu ministério. Foram vocês. Nunca fui eu. Foi a oração da igreja. Eu sou um homem grato aqui diante de vocês. Eu olho nos olhos, eu tenho muitos amigos aqui, gente que não é da igreja, mas gente que me ama, que me respeita e que tem trilhado comigo uma jornada de amizade, que está aqui. Eu sou muito grato porque você está aqui. Muito feliz, eu estou muito feliz de hoje. Mas eu queria falar um pouquinho para você sobre o livro, sobre a autoridade. As pessoas confundem autoridade com poder. Quando a gente fala de autoridade, a gente pensa no deputado federal, no presidente da república, no governador. Tem muita gente que tem autoridade e não tem nenhum poder. E tem gente que tem poder e também não tem autoridade. Por exemplo, numa monarquia, à exceção das monarquias absolutas, uma monarquia, o rei tem poder. Ele, apesar de ser chefe do Estado, ele não governa, porque a autoridade está sobre as mãos do ministro, do primeiro-ministro. Toda autoridade está sobre alguém que exerce autoridade, mas não tem poder.
Quando você olha para a vida de Moisés, Moisés é um ícone do Antigo Testamento. Ele não tinha nenhum poder contra o poder do Estado egípcio, a maior nação daquele tempo. Ele também não tinha poder para manipular a criação, transformar a água do Nilo em sangue, ou o pó da terra em piolho. Mas no capítulo 7 do livro do Êxodo, Deus diz assim: eu te dou autoridade, a minha autoridade. Capítulo 7, verso 1 do livro do Êxodo. E você será como um Deus para Faraó. E a partir dessa autoridade que é dada por Deus, Moisés, ele comanda sinais e milagres sobre a terra do Egito. Autoridade, gente, não é força. Você tem autoridade como professor. Você tem autoridade na sua sala de aula. Você não é mais forte que os seus alunos, ainda assim eles te obedecem. Eu tenho aqui um amigo meu. Ele é comandante do SINDAC. Ele não é mais forte que um avião. Ele não tem poder contra o poder do avião. Mas se ele falar assim, esse avião não decola, o avião não decola. Apesar de ele ser um homem, ele consegue exercer domínio sobre alguém que é mais poderoso que ele. No Estado democrático é justamente o contrário. O poder, ele está na mão do povo. E o povo delega a autoridade para os vereadores, os deputados estaduais, os federais, os senadores, os prefeitos, os governadores e o presidente da República. Ele pega o seu poder e transfere para pessoas eleitas, que essas pessoas eleitas então fazem parte sim do poder judiciário, do poder executivo, do poder legislativo. Quando a gente fala de autoridade, a gente pensa que quem inventou esse negócio foi um homem, mas não foi. Foi Deus quem inventou a autoridade. Aliás, a autoridade é um princípio do céu. Quando Deus ele cria o ser humano, ele diz assim: dominai sobre toda a criatura. Exercer domínio não é ser dono. Exercer domínio é você ser um mordomo daquilo que é importante para Deus. Deus não mandou o homem destruir a natureza. Deus mandou o homem cuidar daquilo que foi criado como natureza. E junto com a autoridade, para exercer um domínio, Deus deu também liberdade, que nós conhecemos como livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma liberdade para você amar ou odiar. Deus te fez para amar, mas se você quiser odiar, você também é livre para isso. Agora, aceite as consequências do ódio. Quando Deus dá autoridade ao homem, ao ser criado, e aí eu entro aqui, eu quero descortinar, eu quero denunciar o mundo espiritual que existe por trás de nós. Quando Adão e Eva são tentados, eles são justamente capturados com a ideia de que Deus havia sonegado algum prazer que para eles era proibido. E eles trocam então a autoridade que Deus havia dado pelo conhecimento do bem e do mal. É por isso que quando a pessoa pergunta para mim, pastor, por que se Deus é bom, por que tanta desgraça acontece? Se Deus é bom, por que as crianças nascem com câncer? Se Deus é bom, por que a natureza geme com tsunamis, com terremotos, com vulcões? Eu vou responder para você. Porque o homem deu para Satanás a autoridade que era para fazer o bem, trocando pelo fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem fez isso, você encontra nas páginas das Escrituras revelações do tipo: o mundo jaz no maligno, o diabo é o príncipe desse século, ele é o Deus dessa era, e porque ele é maligno, ele traz o mal sobre a humanidade. Essa autoridade ela é revelada, por exemplo,
quando Jesus é tentado. Quando Jesus é tentado, Satanás aparece para ele com alguns negócios, tentando comprar dele aquilo que ele nunca quis vender. E ele fala o seguinte: e levando ao alto monte, ele mostrou a glória dos reinos e disse: se tu prostrado me adorares, eu te darei a glória e a autoridade sobre eles, porque foi dada a mim. É verdade, Adão entregou para Satanás. Mas Jesus, ele, para capturar de volta a autoridade, ele não se submeteu à tentação. Ele foi obediente até a morte da cruz. E por que ele ressuscitou, gente? Porque a morte não tem domínio sobre aquele que não tem pecado. Daqui a 2 semanas nós vamos celebrar a Páscoa. E a Páscoa é muito simples. Quando te perguntarem o que é a Páscoa, pode responder: a Páscoa é a morte da morte. Deus, ele usa gente incapaz para vencer o inimigo. Ele usa Gideão com um vaso de barro, com uma tocha na mão e com trombeta, para desbaratar um exército midianita. Deus usa Sansão com uma queixada de jumento para matar um batalhão de soldados filisteus. Deus enviou Jesus. E Jesus venceu a morte com a morte. Por isso que a Bíblia diz: estragada foi a morte na vitória. Quando Jesus ressuscita, e assim termine, presta atenção como é que esse assunto de autoridade é importante. A última coisa que Jesus fala para os seus discípulos é o seguinte: a última coisa, para finalizar a conversa, ele diz: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todos os mandamentos. O que Jesus fez foi trazer de volta a autoridade. Existem figuras, símbolos de autoridade nas Escrituras. Você vai ver que as esferas de autoridade são família, igreja e governo civil. Quando a Bíblia fala de autoridade da família, ela fala sobre a vara: não poupe a vara ao seu filho. Aquele que poupa a vara aborrece seu filho, mas aquele que disciplina o ama. Provérbios capítulo 13. A disciplina faz parte do amor, e a vara é o símbolo da autoridade do pai sobre o filho. Não exerça a autoridade no seu filho, seu filho vai virar um marginal. Se ele não aprende a obedecer o pai e a mãe em casa, ele não vai obedecer o professor, nem a polícia, nem as leis. E vai acabar onde? Preso ou morto. A segunda esfera da autoridade é a igreja, e o símbolo da autoridade é a chave. Eis aí vos dou autoridade. Quando Jesus fala com os discípulos, ele diz que ele dá à igreja as chaves do reino. Aquilo que você ligar na terra vai ser ligado no céu, e aquilo que você concordar na terra vai afetar o mundo espiritual. Jesus ressuscita e diz que ele tem as chaves da morte e do inferno, autoridade sobre a vida e sobre a morte, sobre o bem e sobre o mal. E a terceira esfera da autoridade é o governo civil, que é retratado como uma espada. Romanos 13 diz que a espada é juízo. A autoridade vem de Deus, e essa autoridade ela delega para o homem, para que o homem exerça com amor. Mas a partir do momento que Deus dá autoridade para mim e para você, e para todo aquele que crê, você tem que entender que existe um nível de resistência espiritual. Você tem um inimigo. Quem fala dele não sou eu, não é o evangélico, não é o pastor, não é o padre. Quem fala do diabo é Jesus de Nazaré. Esses dias, eu caminhando aqui na calçada, saí no momento de oração, um dos seminaristas virou para mim e perguntou assim: pastor, o senhor que é especialista no diabo? Eu falei: nada, rapaz.
Meu negócio é com Jesus. O diabo é que saia fora da minha frente. Na verdade, quando quando Jesus fala sobre o inimigo das nossas almas, fala de um ser cruel, que é assassino, que ele quer colocar o ser humano dentro de uma jaula, da tristeza, da dor, da desesperança. E ele separa a gente. A gente fica gastando ódio um com o outro. A gente fica gastando munição um com o outro. Eu e ele, nós tivemos um amigo assim, que foi nosso instrutor, que ele falava o seguinte, que não se gasta chumbo bom com macaco magro. O teu inimigo, querido, não é seu esposo, não é seu cônjuge, não é seu chefe, não é seu empregado. Você tem um inimigo que é espiritual. Ele diz que se teu inimigo tem fome, dá para ele de comer, se tem sede, dá para ele de beber. Se ele faz mal, faz o bem. Se ele fala mal de você, fale bem dele, semeie no espírito contrário, que você vai colher aquilo que você semeia. Quando a Bíblia fala para a gente sobre a autoridade sobre as trevas, revela um inimigo. E meu querido, você precisa se proteger do seu inimigo. Capítulo 2 eu falo um pouquinho sobre lições de guerra com o general Paulo. Ele é o cara. O apóstolo Paulo, ele fala, eu combati o bom combate. É um sujeito que acabou a carreira. Ele deu baixa, ele está esperando o quê? Agora ser levado pelo Senhor. E ele fala para a gente sobre isso. As armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ele fala sobre um mundo espiritual que você não vai conseguir vencer com a tua inteligência, com a tua sabedoria, com o teu mestrado, com o teu doutorado. O mundo espiritual não vai ser atingido com a tua carne, com a tua força. E por isso você tem que se revestir da armadura que Deus te dá. E é uma armadura completa, com capacete da salvação, com o cinto da verdade, com as botas da preparação, da prontidão do evangelho da paz. Por que um soldado usa bota? Por que você tem que usar bota, querido? Aquelas botas romanas, ele está fazendo referência a isso, com os pregos, para você usar em qualquer tipo de terreno e está pronto para você não escorregar. Se você obedece o evangelho, querido, você não vai cair em buraco. Se você se calçar com o evangelho da paz, você não vai escorregar. A Bíblia não erra. Se você se humilhar, você vai ser exaltado. Se você buscar misericórdia e for misericordioso, as pessoas vão ter misericórdia com você. Se você semear pureza, você vai colher santidade. A Bíblia fala da gente se proteger contra o inimigo que quer destruir a vida da gente, quer arrasar os casamentos, quer que filhos odeiem seus pais, quer que nação se levante contra a nação. E tem muita gente que conhece isso e faz striptease da armadura. Joga o escudo da fé para um lado, a espada do Espírito para o outro. E quando vê, ele está vivendo como se não houvesse inimigo. Porque eu sei de uma coisa: quando o homem se converte, quando a mulher se converte, ele tem muito medo do diabo. Aí passa um tempo, ele amadurece, tem uma vitória aqui, tem outra ali, expulsa um demônio ali no nome de Jesus, começa a ignorar esse ser. Ele não descansa. E você precisa de armas para você vencer. Os primeiros 3 capítulos do livro é um ensaio sobre autoridade. Mas a partir do 4º capítulo, a gente traduz os inimigos de Israel como principados, como potestades que vão atuar contra a vida do crente. Eu quero dizer para você por que eu escrevi esse livro. Eu hoje acordei bem cedo. Eu falei, Deus, eu quero usar um testemunho novo.
Cadê meus óculos? Estão na minha cabeça? Hoje nós estávamos no culto pela manhã, eu recebi aqui 22 de março de 2015, 10h56. Bom dia, pastor. Alguém que entrou no site pastorlobo.com e mandou para mim. Ontem encontrei no YouTube as suas mensagens em uma igreja no Tocantins. Passei a assistir a Introdução à Libertação e Batalha Espiritual e assisti hoje o tema Vencendo a Sensualidade. Quero dar glória a Deus por sua vida, porque sou evangélico há 20 anos. Vou repetir. Sou evangélico há 20 anos de uma igreja batista e nunca me libertei do homossexualismo. Tem 2 meses que estou no processo de libertação. E suas mensagens são um espelho para mim, e ele vai agradecendo aqui. As pessoas vêm aqui na igreja, porque essa igreja ela tem uma característica assim muito evidente. Os pastores amam as ovelhas. Eu sei que você está aqui. Eu sei que você luta contra o homossexualismo. Eu sei que você luta contra a pornografia. Eu sei que você luta contra o adultério. Eu sei que você luta contra a fraude. Eu sei que você luta contra o medo. Eu sei que você luta porque um dia você fez um aborto e a culpa te persegue. Eu sei que você culpa e o teu coração é amargurado porque alguém abusou de você, te traiu, te abandonou e foi desleal a você. Eu sei que você sofre porque você foi abandonado. Eu sei que você sofre porque você é órfão. Eu sei que você sofre porque você cresceu sozinho. Mas Deus pega todo o sofrimento, toda a dor, toda a tristeza e vai trazendo para cada um de nós pastores, homens, mulheres, jovens, adolescentes, que passam então a ser cuidados. A autoridade que Deus dá para mim e para você, gente, é para abençoar as vidas. É para trazer de volta aquele que se perdeu. É para restaurar o casamento ferido. É para construir de novo aquilo que foi destruído. Os inimigos de Israel, é muito interessante, porque aquilo que foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que a gente não cobice as coisas mais. Cada inimigo de Israel revela pelo menos uma faceta, um caráter, uma parte daquilo que o inimigo faz contra a gente. O Egito, o faraó, aprisionou Israel. Israel foi seduzido, porque havia fome. Então eles crescem num ambiente em que eles são escravizados. O capítulo 4 do livro fala sobre esse homem, Egito. E tudo aquilo que aprisiona você no pecado, no vício, na mentira, no engano, na dor, por trás dele há um espírito imundo. Olhe para mim, querido. O diabo quer que você seja muito triste. Ele quer que você sinta muita dor. E ele quer que você desista de ter uma esperança de um dia ser livre. 400 anos no Egito produziu na mente daquele povo uma impossibilidade. Tem muita gente que vive assim aqui, que acha, pastor, é impossível vencer um determinado problema, é impossível vencer um determinado pecado, é impossível vencer um determinado vício, é impossível. Essa é a palavra que permeia a estadia de Israel no meio do Egito. Quando a gente fala sobre um guia de batalha espiritual, de libertação, esse guia é absolutamente prático.
quando Deus visita Israel e liberta o povo dele com a sua mão forte, assim como fez comigo, um dia Deus me tirou do pecado, como tirou você também. O povo clamou ao Senhor e ele diz: eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci para libertar. Em segundo lugar, Deus exige pureza. Jogue fora o fermento. A Páscoa fala sobre isso, sobre você eliminar o fermento no meio de Israel. Elimine a impureza, elimine a iniquidade. Pega aquilo que você tem na mente, você imagina que é uma maneira muito boa de você se vingar, de você fazer justiça com as suas próprias mãos. Jogue isso fora. Clame ao Senhor. Viva na pureza. Agora existe um golpe final. O professor do Maitai aqui chama de finalização. Os irmãos do MMA dizem: vamos finalizar. O golpe final em Satanás foi o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus sobre os umbrais libertou Israel do cativeiro egípcio. É por isso que João Batista, ele aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Quando você entregar a tua vida a Jesus, eu não estou falando de religião. Não me importa se você é evangélico, batista, católico, presbiteriano, ateu, espírita, isso não tem valor nenhum. No reino de Deus não entra religioso. No reino de Deus entra filhos. Você precisa ser filho, querido. O segundo inimigo que Israel enfrenta são os amalequitas. É um povo que vivia no deserto, ladrões, salteadores. Sabe quando você tem assim uma grande alegria? Você passa por um período de internamento, e aí você sai, você venceu um câncer, você venceu o seu filho envolvido com drogas, ele faz uma festa de 1 ano porque ele está limpo agora e não usa mais drogas. Você queria comprar uma propriedade, um bem, e depois de anos lutando, você compra. Aí quando você está cheio de alegria, alguém te rouba a tua alegria. Você queria se casar e alguém rouba a tua alegria. Tem uma amalequita perto de você. É um espírito imundo. Ele sempre se apresenta atingindo gente fraca, gente que está assim. A gente usa uma expressão, mas ele vive assim orbitando em volta da igreja. Ele vem à igreja, mas não quer ser igreja. Ele quer que o pastor abençoe e ore por ele, mas ele não quer se comprometer. Ele não quer se misturar com Deus. Ele acha que Deus é um homem que ele se encontra com ele todo domingo à noite na igreja, e aí quando termina o culto ele fala assim: tchau Jesus, vou embora para casa, domingo que vem a gente se encontra aqui. Mas não é nada disso. E o amalequita, esse espírito imundo denunciado, ele se aproveita de gente assim, gente fraca. Agora preste atenção. Quando Deus chama alguém para ser pastor, Ele chama esse alguém para cuidar das ovelhas dele. O pastor, ele não tem uma ovelha sua. A ovelha é do Pai. Hoje nós fizemos aqui um encontro, saíram 5, entraram 37. Por que Deus manda 37? Porque a gente vai conseguir cuidar das 37. Porque se você não consegue cuidar de 10, Deus não vai dar 10. Mas quando você estiver pronto para cuidar de 100, Deus vai te dar 100. Porque Ele olha para a gente e nós cuidamos da ovelha que é dele. Davi é um homem impressionante porque ele fala assim: se uma das ovelhas do meu pai é levada por um urso ou um leão, eu vou atrás dele. Eu seguro pela juba, eu dou golpes até que solte. Querido, não importa se a ovelha foi capturada porque estava distraída, porque estava fraca, porque estava doente, porque estava zangada com o pastor, ou porque se jogou na boca do leão. O papel do pastor é ir lá e arrancar a ovelha da boca do leão. É a ovelha do Pai.
Por que os amalequitas vencem o povo de Deus? O povo sem igreja. O povo tem religião, mas não é igreja. E para vencer ele, você precisa de cobertura espiritual. E aí, os amalequitas, então, se enfrentam Josué. E você fala, mas Josué era bom de briga, pastor. Não era não, querido. Bom de briga é o Senhor. Se você convidar o Senhor dos exércitos para entrar na tua batalha, não existe nenhuma chance de você ser derrotado. O livro do profeta Jeremias diz que o Senhor é comigo como um guerreiro valente. É alguém que está ao meu lado para vencer comigo. Josué avança contra os amalequitas, e enquanto Moisés está com as mãos levantadas, ele vence. Quando Moisés abaixa as mãos, ele perde. Então tem aquela guerra que vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Até que então a igreja vem dar suporte. É o ministério de intercessão. Segura de um braço, segura do outro braço. E é a mão da autoridade é que faz você vencer. Olhe para mim, querido. Tem muitos jovens aqui hoje. Honra teu pai e tua mãe. Não se rebele contra seu pai e sua mãe. Quando seu pai diz não, ele não está te punindo, ele está te protegendo. Não retire os antigos limites que o seu pai colocou. Quando Deus coloca um limite para a gente, não mate, não roube, não faça fofoca, não levante falso testemunho. Ele não está protegendo o outro, não, ele está protegendo você. Ele não está colocando em você uma camisa de força. Você sabe o que há por trás de um homem que assassinou outro? Perseguição espiritual. Você sabe o que há por trás de um homem que derramou sangue inocente? Morte. Aquele que pela espada vive, pela espada morrerá. Josué vence porque ele resolve entrar debaixo da autoridade do seu pastor. Eu não conheço ninguém que falou assim para mim, pastor, eu me casei sem a bênção do meu pai, eu me casei sem a bênção da minha mãe, eu já atendi gente que falou, eu roubei ela do pai dela. Aí você pergunta, como é que é o teu casamento? A expressão é a seguinte, é um inferno, pastor. Eu vivo um inferno com o meu cônjuge. Tem arma para vencer isso? Tem. Mas você vai ler em casa. E assim os inimigos vão se aparecendo. Edom é o que a gente chama hoje de Jordânia, o vermelho. Quando nós estivemos em Israel, você olhava para o lado de lá do Mar Morto e depois do Rio Jordão, você via a Jordânia, umas falésias vermelhas. Mas é isso mesmo que significa, Edom, o profano. Ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que por um prato de lentilha vendeu o seu direito de primogenitura. Gente que gosta de viver em pecado. Profanar é você tornar imundo aquilo que é santo. Isso que é profanar. E ele desprezou algo que jamais eu poderia desprezar. Ele estava vocacionado como filho mais velho a receber a bênção do seu pai Isaac. Mas ele escolhe o prazer imediato em vez de investir naquele que é eterno. Em vez de esperar naquele que é eterno. Muita gente cai nessa armadilha. Buscar o prazer hoje, ao invés de esperar a vida eterna que não vai poder ser tomada de você. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Os inimigos vão aparecendo e nós entramos então na terceira parte do livro, onde Deus dá autoridade para a gente vencer o inimigo que está incrustado, está dentro da tua vida, está dentro da tua casa. Você vai ler o livro e você vai perceber, fala assim, não, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. E cada vez que eu escrevi uma parte do livro, eu falei, mas é todinho para mim isso aqui.
Quando o povo de Israel ele entra na terra da promessa, o Jordão seca, as muralhas de Jericó caem, são vitórias absolutas, e o inimigo sabe que você tem autoridade para vencer ele. O que ele faz? Se disfarça. O povo de Israel encontra com o povo de Gibeão, ou os heveus, é como um camaleão, se disfarça daquilo que ele não é. É como os fariseus. Jesus fala: ai de vós fariseus hipócritas. O hipócrita é um artista, ele se finge de filho de Deus, mas não é. Ele tem aparência de filho de Deus, mas não é. E o interessante é que ele nunca faz guerra com a gente. Esse espírito imundo trabalha com a sedução. A Bíblia diz que o diabo é o grande sedutor. Escute agora o que eu vou dizer. Escute. Você pode esquecer tudo que eu falei hoje aqui, mas escute, não esqueça disso. É um ser extremamente inteligente, que vive nas trevas, que habita no lixo, e que enganou 1/3 de todos os anjos do céu. Não fica pensando que você é esperto. Ele é um enganador, ele é um sedutor. Ele toma a nossa vontade e coloca a gente num cabresto. Ele anda nas sombras das nossas carências mal cuidadas. Você é solitário, ele vai te seduzir com aquilo que pode produzir o contrário da solidão. Ele não quer fazer guerra com você. Ele quer casar com você, para que você tenha uma vida miserável, e você acorde todo dia e pense o seguinte: por que eu fiz negócio com esse cara? Por que eu entrei na sociedade com esse cara? Por que eu casei assim? Os heveus são mentirosos, e o inimigo usa dessa artimanha para impedir o Filho de Deus de ter uma vida feliz. Eles foram uma dor de cabeça para Israel durante todo o reinado de Israel. Os filisteus, eles são inimigos desde o início. Eles entulharam os poços do povo de Israel em Gênesis. Presta atenção. Toda vez que a tua vida de oração, de intimidade com Deus, for trocada pela televisão, pelo clube, é por uma distração que aparentemente é legítima, porque não há nenhum problema em ver televisão, porque eu vejo, ir em clube, não há problema nenhum. Mas quando isso começa a tirar a tua alegria e você diz: não vou à igreja hoje não. Quando o cobertor quente da sua cama e o frio começa agora, porque estamos entrando no outono. Quando o frio da tua cama diz para você: não vai para a igreja, e você diz: tudo bem, vou ficar em casa. Tem um filisteu atrás de você. Ele não quer que você se aproxime de Deus. Porque quando você descansa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor: Ele é minha força, Ele é meu baluarte, Ele é minha fortaleza. Praga nenhuma chegará à minha tenda. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas não chegará em mim. Quando Deus fala isso, Ele fala para a gente que anda debaixo da cobertura dEle. O filisteu não. Ele rouba você. O homem mais... ele é extraordinário, Sansão, porque ele não tem força em si. E os filisteus perguntam: mas de onde que vem a força dele? Porque se ele fosse um homem sarado, se ele fizesse musculação, todo mundo ia dizer: ele é forte, mas não havia força nele. Mas ele é imbatível contra o inimigo filisteu, até que o filisteu começa a investigar de onde que vem a força dele. E ele é um homem de Deus que tem assim um chamado de vitória. Ele foi chamado desde o início para vencer os filisteus, mas ele começa a achar que, se envolvendo em pequenos pecados,
isso não vai trazer sobre ele nenhum problema. Olhe para mim. Olhe para mim. O pecado pequeno mata contra, do mesmo jeito, qualquer pecado cabeludo, querido. Você que julga o outro porque o outro teve um pecadão, o seu pecadinho te enfraquece do mesmo jeito. Ele começa a brincar de ter um monte de namorada. Ele começa a achar que isso não vai trazer sobre ele nenhum problema. Até que ele é capturado pelos filisteus. E ele levanta e diz: mais uma vez sairei como saí antes. Só que ele não sabia que a fonte do poder tinha ido embora. Ele não sabia que o Espírito Santo já havia se retirado dele. Gente que caiu na armadilha do filisteu fica cega. Você fala para ele assim: rapaz, você está destruindo tua família, você está destruindo teu filho, você não está vendo isso? Ele diz: não estou vendo não. Gente que está morta em seus pecados e delitos, como diz Jesus. Gente morta é gente que não reage. Vai no enterro, pega uma faca, pega um espeto, enfia na carne dele, o morto não reage. Assim também aquele que é capturado pelo filisteu também não reage. Ele intimida, ele ataca a liderança. Um pastor sendo atacado dentro de uma igreja, tem um espírito imundo querendo derrubar ele aí. Por quê? Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Sansão terminou cego, sabe como, gente? Andando no mesmo lugar, andando em círculos. Ele começa a girar um moinho. Gente que está andando em círculos. Pastor, não vou para lugar nenhum. Mais um ano terminou, mais um ano começou e nada muda. Você foi capturado pelo inimigo. Já estamos chegando no fim, eu quero só encerrar falando de Amon. Amon é um assassino. Amon, filho de parente, ele é filho de Ló. Ló deveria ser avô dele. Mas Ló tem uma relação incestuosa com a sua filha caçula. Gente de Deus, Ló, mas insensato. Ló, ele é servo do Senhor. Quando Abraão ora e diz: você vai destruir todo mundo, Deus? E se tiver 10 justos? Só tinha um, era Ló. E Deus tira Ló do meio daquele povo de Sodoma e Gomorra. Agora olha como é que a figura do pai e da mãe, ela vai produzir vida ou morte na vida dos filhos. A ausência da mãe e a insensatez do pai, porque a mãe, que amava o pecado, vira uma coluna de sal assim, torta, olhando para trás. Você vai lá no deserto do Negev, próximo ao Mar Morto, você vê aquelas colunas que parecem gente que virou sal. Quando você abandona seu filho para ter teu prazer, escute: pastor, mas eu quero ter prazer, eu quero ser feliz. Escute: Deus deu autoridade para você abençoar sua casa, papai. Deus deu autoridade para você abençoar seus filhos, mamãe. Mas quando você escolhe o prazer, em vez da autoridade do alto, você entrega a sua descendência como refém a Satanás. Por que meu filho está assim, pastor? Aquela mulher ignorou todos os avisos. Deus mandou anjo, ela ignorou todos os avisos. E aí, não tem mais homem, mamãe não está aqui para me ensinar, embebedou o papai e se deitou com ele. Amon se transforma no maior assassino da Bíblia. E o ladrão vem para matar. O salário do pecado, querido, é a morte. Não brinque com isso. Davi caiu nessa história. Ele vê a vizinha bonita, e essa mulher devia ser maravilhosa. A garota da
capa. Quem é? É a Mi Jerusalém. Tomando banho. Ele olhou para a moça e falou: quem é? Cutucou no Facebook. Mandou um WhatsApp. Quem é a moça? Olha, ela é neta do fulano, filha do ciclano, casada com o teu servo Urias. Sai fora que é fria. Porque mulher casada tem gosto de chumbo. E Davi diz: não, nada a ver, eu vou só bater um papo com ela. Vou chamar ela para comer um sanduíche, vou jantar com ela no Mediterrâneo. Você sabe, né? Uma taça de vinho, ela solitária, e eu louco por ela, e foi só sexo. Só sexo. 2 meses depois, ela bate na porta do salão real e diz: rei, você lembra daquela noite? Embuchei. Vamos dar um jeitinho. E eles chamam então o marido dela, o único justo nessa história toda, e manda ele com uma sentença de morte. Presta atenção agora como é que a mão funciona, querido. Presta atenção. Natan um dia vem conversar com Davi. E Natan, muito sabiamente, fala para ele que alguém cometeu uma injustiça. E esse alguém que cometeu uma injustiça que Deus não se agrada. E Davi disse o seguinte: digno de morte é esse homem. Por aquilo que ele fez, ele vai pagar 4 vezes mais. O profeta diz: foi você mesmo que fez. Olha para mim, querido, você que gosta de falar mal dos outros, da sua esposa, do seu marido, do seu pai. Maldito é aquele que é condenado naquilo que aprova. Cuidado com a medida com que você julga, que é nela que você vai ser julgado. Você é o homem Davi. Davi perde o filho dele com Batseba. Depois ele perde Aminon, assassinado. E perde também o seu filho Absalão pela espada de Joabe. E por último morre Adonias pela espada de Salomão. 4 filhos. Ele entregou para Amon os seus filhos como refém. Davi, porque tu desprezaste a minha palavra e usaste a espada de Amon contra o meu servo Urias, a espada jamais sairá da tua casa. O inimigo é professor em tentar fazer negócios com a gente. E parece um bom negócio. Só que tem aquelas letrinhas miúdas no contrato, que você não lê, mas que ele te leva a pagar caro por isso. O livro Autoridade sobre as Trevas é um livro que vai descortinar o mundo espiritual. Quando você lê as páginas do livro, você vai perceber como Satanás tem se embrenhado dentro da sua casa. Ele tem tentado entrar na sua vida. Ele tem tentado destruir você. Ele tem tentado roubar a tua autoridade. Ele tem tentado fazer com que você se torne um prisioneiro do seu calabouço. Mas Deus não quer isso. E essa noite eu vou orar por você. Amém, queridos? Quero agradecer porque você veio. Eu estou honrado por isso. Mas eu não posso deixar de escolher esse tempo para abençoar a sua vida e clamar para que Deus devolva a você a autoridade que foi roubada, ou aquela autoridade que você nunca soube que você tinha, uma autoridade sobre as trevas. Amém? Vamos ficar em pé. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Algumas pessoas estão ansiosas. Eu não estou mais. Porque se alguém hoje aqui se consertar com Deus,
a gente já ganhou o dia. O meu pastor que me discipulou falou assim: quando você acabar o tempo, você manda o povo levantar, e aí você continua falando que eles vão pensar que já acabou. Cada um desses inimigos, gente, que eu acabei de citar aqui, são símbolos do teu único inimigo, que é o diabo. Quando você entra em Canaã, é símbolo da tua vida, que você tem que conquistar. A autoridade de Deus sobre a sua vida é um presente que Ele te dá para vencer qualquer inimigo. Não imagine que esses inimigos são pessoas de carne e osso, porque não são. Se você se mover em fé no Espírito, Deus vai se mover em teu favor. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero fazer um desafio para você. Você que um dia teve a sua autoridade usurpada. Você que é pai, você que é mãe, mas que perdeu o controle da sua vida financeira, da sua vida afetiva, da sua família, da sua casa. E hoje você quer fazer de novo com Deus uma aliança e dizer: Deus, restaura aquilo que foi tomado de mim. Se você quer isso, fique no seu lugar, só levante sua mão. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos vocês. Você quer de novo autoridade? Levante sua mão. Autoridade que você perdeu, levante sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Pode baixar a mão. Você que tem vivido um drama na sua família. A sua história pessoal é uma história de crise. E você se percebe perseguido, dia após dia, mês após mês, ano após ano, e as coisas não mudam. É a mesma tristeza, é a mesma dor, é a mesma enfermidade na sua vida. É um clamor que você fala: Deus, o Senhor não me ouve. Mas hoje você quer dizer: Pai, eu vou entrar num lugar de fé. Eu quero reclamar aqui as promessas da Bíblia sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha saúde, sobre a minha finança, sobre o meu futuro. Se você quer hoje fazer uma aliança com Jesus, eu sei que você é crente, querido. Eu não estou perguntando se você é batista, católico, espírita. Eu estou perguntando para você: você quer fazer uma aliança de novo com Jesus? Você quer confirmar a tua aliança com Jesus? Se você quer, fique no seu lugar, só levante sua mão. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Você tem um inimigo que é mais valente que você. Você tem um inimigo que é um gigante. E você olha para ele e fala assim: é impossível vencer ele. Escute. Há por acaso alguma coisa impossível ao Senhor dos Exércitos? O nosso Deus é um Deus que Ele transita, que Ele anda, que Ele se move no terreno da impossibilidade. E eu só vou orar por aquilo que é impossível. Se você acha que você pode se virar sozinho, se vire sozinho, querido. Mas se você quer convidar Deus, o valente de Israel, para desobstruir aquilo que está tapado da tua vida, para derrubar as muralhas, para vencer inimigos, para fazer justiça, para inclinar o coração do rei em teu favor, para restaurar relacionamento que foi partido, para consertar a bagunça que está na tua vida, para trazer paz sobre a sua vida. Se você quer isso, só levante sua mão, só isso. Deus abençoe a todos vocês. E eu quero convidar, pode baixar sua mão, todos vocês que levantaram as mãos, enquanto nós vamos louvar ao Senhor, todos vocês que levantaram as mãos, venham aqui à frente, pergunta para quem está do seu lado assim: vamos lá? Eu quero convidar o pastor Sebastião para que venha aqui e ore em nome de Jesus. Antes de orarmos, a Bíblia diz no início do livro de Juízes
E após a morte de Josué, aquela geração morreu. E levantou uma outra geração que não conhecia mais o Senhor. O diabo só precisa matar a sua geração, para que a sua futura geração não tema mais a Deus. Se o diabo tirar de você o sacerdócio, os seus filhos não temerão a Deus, os seus descendentes não temerão a Deus. Por isso que bastou uma geração, a morte de Josué. E eu quero que você grave isso. O Egito é o mundo, Faraó é o diabo, Moisés representa a pessoa de Jesus Cristo que vai salvar, é o enviado de Deus. Josué é aquele que se coloca ao lado, é o Espírito Santo. E Canaã é a sua alma que está cheia de fortalezas, que está cheia de inimigos, mas é Josué que vai expulsar esses inimigos, é o Espírito Santo. E enquanto o Espírito Santo estiver na sua alma, no seu coração, Deus vai reinar. Mas bastou Josué morrer, se o Espírito Santo for extinguido da sua vida, bastará isso para que o diabo volte a reinar, e Deus jamais será honrado na sua vida. Acorde. Você vai voltar aí para casa depois desse culto e vai dizer: foi maravilhoso. Vai comprar o livro do pastor Lobo e vai dizer: é uma bênção. Mas eu quero saber, como diz o pastor Jeremias Pereira, o que é que você vai fazer com tudo isso? O grande segredo não é tudo que você ouviu e aprendeu. O grande segredo é que resposta você vai dar para Deus. É isso que faz a diferença. Você vem na igreja e você participa desse louvor maravilhoso, desse culto maravilhoso, ouve uma mensagem maravilhosa, mas o que é que você vai fazer com tudo isso? Por isso cantamos isso: rendido a ti estou. Então eu quero pedir, eu sei que o pastor Lobo vai assinar muitos livros, mas eu quero pedir que, em vez de eu orar, depois eu só vou impetrar a bênção. Eu creio que Deus pode fazer muito mais através do louvor, em momentos, do que através de uma oração, porque eu vou estar orando no louvor. Eu gostaria que você cantasse novamente essa parte, essa música que nós cantamos, mas cante com uma atitude profética. Rendido estou. Cante com uma atitude profética, cante com a alma, e diga: Senhor, eu não vou mais continuar no Egito. Deus tirou o povo do Egito, mas o povo levou o Egito dentro do coração. Hoje você tem que colocar o Egito na cruz e sair daqui rendido ao pé da cruz. Vamos cantar com todo o coração essa música, pelo menos essa primeira parte como nós cantamos, e depois nós vamos orar. Cante com a alma, essa alma livre, essa alma liberta, essa alma salva, essa alma que quer expressar toda adoração ao Senhor. Diga para Ele: Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Deus.
Deus. Jesus. Continua, Senhor. Aleluia, Jesus. Continua. Nós não abrimos mão de Ti. Quebra, Senhor, toda mentira, todo laço, toda sedução, toda fortaleza. Nós não abrimos mão da aliança com o Senhor. Igreja, Jesus disse, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, não pode receber, porque não o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita em vós. Nós não abrimos mão da aliança com o Espírito de Deus, e Ele vai guiar a sua vida, Ele vai guiar a sua família, Ele vai guiar esta igreja, e as fortalezas do inferno não prevalecerão. Você será um abençoado, um mais do que vencedor no poder do nome de Jesus. Vá para casa, mas vá na bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu Filho, e as consolações eternas do Santo Espírito, seja, Senhor, com cada um de nós, com cada família, com todo o teu povo espalhado em toda a terra, agora e para sempre. Amém.